começando mais um episódio desse podcast Profundadinho Pires. Mais um episódio. Eu acabei de dizer que tá começando. É porque hoje eu tô meio estranho, porque é o primeiro episódio com vídeo, né? Então esse é o episódio 103. Não sei quando vai ao ar, porque eu não sei. No ano passado, esse podcast era todo sábado, né? Antes era toda segunda, aí eu desisti de gravar na segunda, aí depois passei para sábado e agora eu vou decidir qual dia vai ser. Eu acho que vai ser aleatório, eu não sei. Mas esse é o primeiro episódio com vídeo, a pior qualidade possível. Por quê? Porque esse é o pior podcast do Brasil e eu não quero olhar para a câmera, porque eu fiz o meu podcast em 2021, lá ó, desde o primeiro episódio, só de áudio, que era justamente para mim não ter esse trabalho ou tormenta de precisar olhar para a câmera. Então, vai ser podcast com vídeo só para ver se alguém assiste essa porcaria aqui no YouTube. Mas o pessoal que me ouve já há muito tempo, 2021, no Spotify, vai ficar basicamente a mesma coisa, que eu não sei se eu vou colocar a versão vídeo no Spotify, não sei se eu vou colocar áudio, só a versão áudio, mas enfim, eu vou continuar gravando como se não tivesse câmera apontada para mim, porque eu acho muito estranho. Já foi difícil eu me acostumar a falar sozinho com um microfone, né? Vocês não estão vendo, mas tem um microfone aqui. Já foi meio complicado eu me acostumar a falar sozinho com o microfone. Imagina agora com a câmera, que por acaso é das piores qualidades possível que alguém pode colocar para se fazer um podcast. Mas como eu não tô nem aí com a imagem desse podcast, porque para mim continua sendo um podcast de áudio, é tanto que se pode, por acaso eu falo assim meio errado, tem problema de dicção por causa da dislexia, ok? Você que está vendo isso aqui pela primeira vez. Perdi o raciocínio. O que eu estava dizendo? Não sei. Sim, lembrei. Pode ser que algum dia, na hora de gravar, eu esteja de saco cheio com essa câmera e grave só áudio, né? Porque não faz sentido, né, podcast com vídeo. Eu tô fazendo porque pode ser que tenha alguém que só consegue ouvir podcast se tiver uma imagem, né? Mas para mim o importante é você ouvir, né? Então é isso aí. Eu já perdi o raciocínio, mas é isso aí. Para quem tá vendo esse podcast pela primeira vez, esse podcast não tem roteiro, né? Ele também não tem tema, não tem convidado, é eu falando sozinho. E a única coisa que eu trago todo o episódio é que eu leio notícias. E comento com minha toda a sabedoria, né? Então eu percebo que tem hora que eu tô ficando azul no vídeo e tem hora que eu tô ficando amarelo. Eu não vou comprar aquela luz. Como é? É, a luz, né?
que é para colocar atrás, para iluminar. Fica assim, tá horrível, vai continuar assim horrível, porque eu não vou colocar luz. Pode ser que eu até coloque um dia, eu não sei. Você que está ouvindo ou vendo esse podcast pela primeira vez, compartilhe. Se você achou uma droga, curte aí. Geralmente as pessoas curtem uma coisa que é boa, não um podcast ruim como esse. Mas se por acaso dentro da sua mente você gostou desse podcast que é horrível, o mínimo que você pode fazer é curtir e compartilhar, né? Se inscrever. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá para você seguir. Os cachorros do vizinho. Meu Deus. Talvez não esteja captando. Tomara que sim. Porque o barulho dos cachorros latindo eu acho que é melhor do que eu falando. Mas enfim. Mas o ruim é que eu já me desconcentro. Né? Eu perco o raciocínio. Eu não sei nem mais o que eu estava falando antes. Eu fui dar atenção aos cachorros latidos. Sim. Lembrei. É isso que dá. Podcast sem roteiro, sem meta alguma do que eu vou fazer, né? Só dou rec. Eu não sei nem o propósito de eu estar aqui gravando esse episódio. Eu só não tenho nada para fazer e começo a gravar. Sim, se você estiver ouvindo no Spotify, era isso que eu estava tentando lembrar. Você tem como seguir esse podcast, né? Tem como você ativar o sininho, que é lógico, quando eu publicar lá no Spotify, você vai receber a notificação. Você também pode dar 5 estrelas no Spotify, né? Então, fica à vontade aí. E também no Spotify dá para compartilhar. Olha aí, que coisa boa. Compartilhe. Para quem acompanha esse podcast desde 2021, fevereiro de 2021, que eu comecei, sabe que eu leio notícia e eu fico mudando as fontes de notícia. E ultimamente eu tenho lido notícias do The News. Não vai... Você consegue... Eita, tá aqui. Do The News. The News. Não tá focando direito, mas deu pra ler. Eu acho que deu pra ler. Cadê? Sim, o The News. Você cadastra teu e-mail e você recebe todos os dias as principais notícias que o site separa e te envia por e-mail. Então aqui no meu e-mail aqui eu recebo notícias e eu aproveito essas notícias e leio no podcast. Eu sou fã desses caras aqui do The News. Eu leio todo dia, independente se eu estou gravando o podcast ou não. Eu leio, eu gosto de ler notícia no smartphone, não só nessa fonte, mas outras fontes, né? Às vezes eu leio aqui no podcast outras fontes e eu tenho esse hábito. Eu não tenho muito hábito de assistir noticiário na TV, mas ler notícia no smartphone como o The News eu leio. Logicamente que eu não leio qualquer notícia que vem para mim pelo WhatsApp. Eu leio em plataformas de notícias confiáveis, né? E eu acho confiável o The News e também a linguagem dos textos deles eu acho interessante.
É. Só que as notícias do e-mail que eu recebi para comentar agora, não tô gostando das notícias, porque tem muita política e eu não gosto de comentar política, né, nesse podcast, né? Ó, primeira manchete: Lula tira 8 estatais da lista de privatizações, incluindo Petrobras e Correios, né? Então, o governo passado ficou prometendo que ia privatizar e passou os 4 anos e ninguém privatizou. E Lula retira. Não vou nem ler essa matéria, vou pular para outra. Como eu disse, eu não gosto de comentar política, porque para mim política, principalmente no Brasil, não faz diferença alguma. Acho que faz 40 anos que é a mesma coisa, só muda os avatares, só muda os fantoches, mas os tentáculos são os mesmos por trás dos avatares. Não sei se você não está entendendo o que eu quero dizer. Nem eu sei o que eu estou dizendo. Manchete seguinte: o que foi encontrado nas declarações fiscais de Trump? Também não quero saber. Se eu não quero comentar notícia de política no Brasil, eu vou comentar sobre política dos Estados Unidos. Pulo também. Cadê? Preços agrícolas têm a maior sequência de altas em 30 anos. O que eu quero saber sobre preço agrícola? Vamos ver aqui a matéria. Se fazer compras no supermercado está parecendo tão caro quanto tomar um café no aeroporto, não é impressão sua. As commodities agrícolas tá chato, eu vou pular a notícia. Como eu disse, eu gosto de notícia. Todas essas notícias aqui, no meu dia a dia, eu ia ler todas essas notícias. Mas pro podcast, é chato. Vamos pular aqui. Cadê? A música latina dominou o mundo em 2022. Só para você ter ideia, é assim, é corrido, sabe? É um e-mail só e são várias notícias, né? Então a manchete é essa, dizendo que em 2022 a música latina dominou o mundo. Então vamos ver aqui. Quase 20 anos depois de fazer o mundo inteiro conhecer o reggaeton com o hit Gasolina, sei lá, o auge de Daddy Yankee se deu quando ele finalmente decidiu aposentar. Tá dizendo aqui que o auge do cara foi quando ele se aposentou, tá? O cantor porto-riquenho pretendia se despedir dos palcos com uma turnê final de 26 shows em 2022, porém depois de uma venda de ingressos esgotar em apenas meia hora, seus planos mudaram. Dinheiro. Nos últimos 5 meses, então, Yankee realizou 86 shows, arrecadando mais de 140 milhões de dólares e tornando-se o 8º artista a ganhar mais dinheiro em turnê, ultrapassando nomes como Rolling Stones e Lady Gaga. Nossa, o cara ia fazer 26 shows, aí viu que esgotou tudo em meia hora,
Não, pode abrir aí mais shows aí. Então o cara fez 86 shows. Tá bom. Tá bom. Qual é a outra manchete aqui? Pessoal, quem tá vendo esse podcast pela primeira vez, tá achando chato, pode sair. Quem me ouve já sabe como é o formato aqui. Eita, caiu um negócio aqui. Eu só fico lendo notícia e comento com minha sabedoria imensa. Por isso que é Profundadinho Pires. Se fosse para aprofundar no assunto, eu não ia procurar um objeto mais raso como um Pires. Eu ia colocar um objeto mais profundo. Né? Então, você já pega aí a ironia do nome do programa. E quem tiver irritado com a qualidade do vídeo também, eu não tô nem aí, não. Não era nem para ter vídeo. Era para continuar só de áudio aqui. Mas eu tô botando vídeo porque é para ver se alguém vê esse negócio no YouTube. O que importa para mim é o público do Spotify. Ok? E se você ouve em outro agregador que não seja YouTube, eu também gosto de você, cara. Agora uma notícia que eu achei interessante. Vou colocar aqui. Top 10 livros mais vendidos no Brasil em 2022. Vamos ver aqui. Quais são os 10 livros mais vendidos em 2022? Primeiro colocado tá É Assim Que Acaba, de Colin Hoover. Data da primeira publicação, 5 de fevereiro de 2018. Os gêneros romance de amor e romance contemporâneo. Aí os leigos pode tá falando, mas romance não é de amor? Romance não é de amor? Não, cara, romance é o formato da história, né? Uma história longa, então é romance. Nem todo romance é romântico. Nem todo romancista, que é a pessoa que escreve romance, é romântico. Então, quando você vê romance romântico, é porque é uma longa história que é romântico. E tá vibrando que eu tô batendo. Ó, tô batendo aqui na mesa. A câmera tá vibrando aqui. Em segundo lugar, eu não vou nem ler os 10 livros, não. Vou só ler os 5, que não tá nem focando. Como é que foca? Eu não sei nem colocar na frente da câmera. Eu só vou ler o top 5. O segundo livro mais vendido em 2022 foi o álbum da Copa de 2022, capa com brochura. Aí quer dizer que álbum da Copa é considerado livro. Eu não considero o álbum da Copa um livro. Como o nome já tá, é um álbum, não é um livro. Só porque tem uma capa que você abre e tem páginas, é um livro. Assim, uma agenda telefônica ou agenda normal é um livro. Você entendeu o que é o conceito de livro? Ou não?
Eu entendo que... Então, não era nem para ter colocado aqui. Em terceiro lugar, álbum da Copa, agora com capa dura. Só porque tem capa dura também não pode ser considerado um livro. Álbum da Copa. Você gasta dinheiro nos pacotezinhos que sai, que tem umas figuras de uns jogadores de futebol que a maioria das pessoas nunca nem viram ou ouviram falar. Aí você cola num papel, né? Só porque esses papéis estão numa coisa de capa dura lembrando um livro, ele é um livro. Tá, é um livro. É quem é o autor do livro? A FIFA? Em quarto lugar... Em quarto lugar, o homem mais rico da Babilônia. Cadê? O homem mais rico da Babilônia é um livro escrito por George Clason. Cadê? 94% gostaram desse livro. Ao contrário do outro, eu vou olhar quanto custa esse livro na Amazon. Cadê? Carrega logo? É estranho. Eu não tô natural. Eu não sei gravar podcast com câmera, né? Porque eu me acostumei a gravar sem câmera, só áudio, né? E outra coisa, eu moro no Rio Grande do Norte, interior, num vale, numa cidade perto de Mossoró, é muito quente, eu não posso ligar o ventilador, por causa que vai pegar barulho, né? Não tem um ar-condicionado, então eu acostumava a gravar sem camisa. Eu não vou gravar sem camisa mais, eu não posso. A não ser que eu tape a câmera, que não estou fazendo agora, e grave sem camisa. Só que não faz sentido eu tapar a câmera para ficar sem camisa. Se for para tapar a câmera, é melhor não ter colocado a câmera. E se acostume. Eu fico pegando o microfone assim na mão, assim, porque eu gosto de o meu celular, o Google Assistente ativando. Cadê? Capa comum tá R$17,99 na Amazon, e capa flexível tá R$27,90. É por isso que o pessoal compra, porque é barato. Livro de gringo, livro que não é feito no Brasil, que não é brasileiro, é mais barato, né? O meu livro é caro. Ele é bom? Não sei. Quem tem que dizer é quem comprou, quem leu o meu livro. Eu vou colocar a capa do meu livro aqui. Eu acho que eu vou colocar, né? Se não der para me colocar, eu não coloco. Mas eu vou ver se eu coloco a capa do meu livro aqui. Já que eu fiz merchan, meu despertador não tira minha dor, tem lá na Amazon. Eu não vou nem dizer o preço porque é caro. É porque eu quero que seja caro? Não. É porque a editora tem que tirar a porcentagem para ela, que a boa parte é para a editora. E outra parte desce também para a Amazon.
não vem quase nada para mim, né? Mas os livros produzidos por brasileiro no Brasil, os livros são caros. Aí tem gente que quer comprar e desiste de comprar porque, cara, o livro gringo é mais barato. Então tá, olha, R$18. Se meu livro fosse R$18, ia vender também. Ah, mas tá. Mas aqui, ó, agora que eu vi, aqui tá mais barato porque aparece Prime, porque pra quem tem Prime, tá ligado? Que é cliente Prime, aí fica mais barato. Mas é 34. Mesmo assim, o meu livro não tá barato pra quem é Prime na Amazon, não. Eu já me estressei que os livros gringos são mais baratos. E o quinto livro mais vendido em 2022 foi Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Não vou pesquisar. Não vou pesquisar. Vou até fechar aqui o navegador. Eu acho que se eu gravar durante o dia, a imagem fica melhor. Eu não tenho muito tempo disponível para ficar gravando, né? Então, eu tenho que aproveitar o tempo que aparece para gravar. Aí, como eu estou sem tempo, esse podcast não vai ser mais dia fixo. Tava dia fixo no sábado. Vai ser publicado quando eu conseguir gravar, editar e publicar. Tá entendendo? Não vai ter um dia certo. Se eu conseguir gravar cedo, editar rápido, e também o meu notebook é uma carroça, só áudio ele renderiza lento. E agora com vídeo, por mais que a qualidade seja horrível, vai demorar o triplo, o dobro do tempo, né? Então, pessoal, esse não foi um dos melhores episódios que eu gravei, né? Mas quem acompanha esse podcast no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores aí, quem acompanha desde o começo sabe que esse programa vai de mal a pior. Tem dia que eu sou brilhante, tem dia que eu sou engraçado, tem dia que eu leio notícia até que interessante, tem dia que é legal, eu trago pensamentos interessantes, né? E tem dia que é mais no mesmo, que é horrível, que eu só tirei o seu tempo, tirei o quê? Meia hora da sua existência que não vai voltar mais. Mas mesmo assim, eu ter roubado teu tempo por uma besteira dessa que é esse podcast, eu agradeço a você que chegou até aqui, né? Eu não prometo que todo episódio vai ter imagem, né? Se eu me encabular, próximo episódio pode ser só áudio. Mas tá aí, eu tô fazendo esse teste. Eu sei que não vai ser. Oh, que legal. Que imagem boa. Que cenário legal. Eu tô no meu quarto, aqui é o guarda-roupa. Ai. Então, mais uma vez compartilha aí pros seus melhores amigos ou piores inimigos, já que é um podcast horrível. Então compartilhe para pessoa que você não gosta. O importante é que esse podcast chegue para mais pessoas, mesmo que seja para pessoas que você odeia. Então valeu, tchau. Eu tenho que
tenho que dar stop aqui na imagem. E agora aqui no áudio.